O sol da tarde, avermelhado e cansado, se esgueirava pelas fendas da imensa cortina de nuvens que pairava sobre o Atlântico. A tempestade prenunciada há dias rugia como um monstro adormecido, engolindo a luz e cuspindo rajadas de vento furioso. Na proa do Nautilus, um pequeno e antiquado submersível de exploração, eu, Elias Thorne, sentia a adrenalina pulsar nas veias. A 10 milhas da costa da Irlanda, sob as águas turbulentas, repousava o objeto da minha obsessão, Dunmore, a cidade submersa. Durante anos, vasculhei arquivos empoeirados, decifrei mapas antigos e perscrutei lendas sussurradas em tabernas portuárias. A história de Dunmore era um enigma, um conto de magia e tragédia que assombrava minha imaginação. Uma cidade construída em pedra negra, próspera e vibrante, que desapareceu sob as ondas em uma noite fatídica, levada por uma fúria desconhecida. Alguns diziam que foi um castigo divino, outros, a ira de um poder ancestral. A verdade, eu esperava, jazia nas profundezas escuras e frias. O Nautilus, com seus faróis poderosos, era minha única esperança. Ao lado, no painel de controle, estava Maya, minha fiel companheira e especialista em sonar. Seus olhos castanhos, habitualmente cheios de energia, refletiam a tensão do momento. Ela era a única pessoa que confiava cegamente em mim, a única que compartilhava minha paixão pela história e pelo desconhecido. Pressão estabilizada, informou Maya, sua voz firme, apesar do tremor do submarino. Estamos a 300 metros de profundidade. O sonar detectou as primeiras estruturas. Prepare-se para o que está por vir. Meu coração martelou no peito. Segurei firme nos controles, meu corpo tenso. A escuridão espessa, como tinta, engoliu o Nautilus. A única luz vinha dos faróis que rasgavam a obscuridade, revelando um espetáculo de tirar o fôlego. Rochas grotescas, cobertas por algas fluorescentes, formavam paredes imponentes, e em meio a elas, silhuetas sombrias de edifícios. Dunmore estava ali, intacta, mas irremediavelmente perdida. Aos poucos, a cidade se revelou. Ruas pavimentadas com pedras escuras, casas com telhados desabados, arcos de entrada majestosos, e no centro, a torre imponente da catedral, sua cruz ainda orgulhosamente erguida em direção à superfície. A beleza melancólica da cidade submersa me deixou sem fôlego. Era como se o tempo tivesse parado no instante da tragédia. Com o sonar, Maya começou a mapear a área, identificando as diferentes estruturas. A cada nova descoberta, a atmosfera dentro do Nautilus se tornava mais densa, mais carregada de expectativa. Sentia uma presença, uma sensação inexplicável de que não estávamos sozinhos. Elias, detectei algo, disse Maya, sua voz embargada. No interior da catedral, algo se move. Um calafrio percorreu minha espinha. Prepare os holofotes. Aproxime-se cautelosamente. Conduzi o Nautilus em direção à catedral, o coração batendo descompassado. A luz dos faróis cortou a treva, revelando a fachada imponente da igreja. As janelas, outrora ornamentadas, estavam agora quebradas, permitindo que a água invadisse o interior. E lá, flutuando na escuridão, havia uma forma. Uma sombra. À medida que o Nautilus se aproximava, a sombra tomava forma. Era uma figura humana translúcida, como um espírito. Seus braços estendidos e seus olhos vazios pareciam fitar diretamente o submarino. É um fantasma, murmurou Maya, a voz quase inaudível. Eu me sentia dividido entre o fascínio e o medo. A ideia de enfrentar uma aparição, uma alma perdida, era aterrorizante. Mas a curiosidade, a necessidade de desvendar o mistério de Dunmore, me impulsionava para a frente. Aproxime-se mais, ordenei, a voz rouca. Precisamos entender o que está acontecendo. O Nautilus moveu-se lentamente, flutuando diante da figura translúcida. A criatura não se mexeu, parecendo observar o submarino com uma tristeza infinita. Então, de repente, a figura começou a se mover, flutuando para fora da catedral e em direção ao Nautilus. Elias, ele está vindo para nós! Exclamou Maya em pânico. Aproximei os faróis, tentando obter uma visão melhor da criatura. Era um homem com roupas que pareciam ter sido feitas de pedra, suas feições tristes e consumidas pela água. Ele estendeu a mão, como se quisesse tocar o casco do submarino.
Não tenha medo, eu disse, mesmo que minhas palavras soassem mais como um sussurro para mim mesmo. Não vamos machucá-lo. Queremos entender o que aconteceu aqui. A figura parou diante do vidro do Nautilus, seus olhos vazios fixos nos meus. Então, para minha surpresa, ela começou a se comunicar. Imagens vívidas, fragmentos de memórias, inundaram minha mente. Vislumbres da vida em Dunmore, o mercado movimentado, as crianças brincando nas ruas, as celebrações nas praças. Depois, a tragédia, a tempestade, o pânico, a água engolindo a cidade. E no centro de tudo, uma energia escura e poderosa, um poder desconhecido que destruiu Dunmore. A visão terminou, e a figura recuou, seus olhos ainda fixos nos meus. Ele apontou para o centro da cidade, para um ponto específico, um local que parecia ser o coração de Dunmore. Ele está nos guiando, disse a Maya. Ele quer que sigamos. Sem hesitar, virei o Nautilus e segui a figura espectral, adentrando o labirinto de ruas submersas. O espírito nos conduziu por vielas estreitas, contornou edifícios em ruínas e, finalmente, nos levou a um local que parecia ser uma praça central, um grande espaço aberto cercado por edifícios imponentes. No centro da praça, havia um objeto misterioso, um enorme bloco de pedra negra, coberto por estranhas runas. O que é isso? Murmurou Maya, olhando para o bloco de pedra com apreensão. A figura flutuou para perto do bloco, tocando com sua mão translúcida. Novamente, as imagens inundaram minha mente. Desta vez, a visão era mais clara, mais intensa. Vi o poder sombrio que destruiu Dunmore. Era uma força antiga aprisionada na pedra que buscou libertação, desencadeando a catástrofe. Compreendi então a verdade por trás da lenda. Dunmore não foi vítima de um castigo divino, mas de um poder ancestral que se rebelou. E os fantasmas que vagavam pela cidade eram as almas daqueles que foram mortos por essa força, presos em um ciclo de sofrimento. A figura virou-se para nós, apontando para o bloco de pedra, depois para si e finalmente para fora do Nautilus. Parecia implorar para que fizéssemos algo para libertar as almas presas. A tempestade rugia lá fora, as ondas chocando-se contra o casco do Nautilus. A pressão nas profundezas era implacável. Mas a responsabilidade que sentia, a necessidade de ajudar esses espíritos atormentados, era ainda maior. Precisamos descobrir como libertá-los, disse, a voz cheia de determinação. Maya, você precisa analisar as runas no bloco. Talvez elas nos forneçam alguma pista. Maya assentiu, seus olhos fixos nas inscrições. Começou a trabalhar freneticamente, usando os computadores para decifrar os símbolos antigos. A pressão aumentava, o tempo era escasso. Enquanto isso, o espírito pairava ao nosso redor, parecendo impaciente. A escuridão da cidade, o silêncio ensurdecedor das profundezas, a presença dos fantasmas, tudo conspirava para aumentar a tensão. Achei algo! Exclamou Maya de repente. As runas são um tipo de feitiço, um selo que aprisiona essa energia escura. Mas há também um ritual, uma forma de desativá-lo. Qual é o ritual? Perguntei, a voz ansiosa. Precisamos encontrar 4 artefatos. Cada um representa um elemento: terra, água, fogo e ar. Combinando-os, podemos quebrar o selo e libertar as almas. Onde estão os artefatos? Perguntamos, já planejando a busca. Maya analisou os mapas do sonar, localizando os pontos onde os artefatos poderiam estar. Acredito que estão espalhados pela cidade. O primeiro está na catedral, no altar. O segundo, em uma casa de banhos. O terceiro, no topo da torre do relógio. E o último, em uma antiga oficina de ferreiro. A notícia me encheu de esperança. Vamos! Precisamos agir rápido. Com cautela, começamos nossa jornada de exploração. O primeiro artefato, uma pequena estátua de argila que representava a terra, foi encontrado no altar da catedral, envolto em um véu de trevas. O espírito nos guiou, afastando a energia sombria que protegia o artefato. O segundo artefato, uma concha que continha água, foi descoberto na casa de banhos, em meio a mosaicos e colunas desabadas. O terceiro, uma pena que simbolizava o ar, foi encontrado no topo da torre do relógio,
onde os ventos uivavam e a cidade parecia se estender fantasmagórica diante de nós. A cada artefato recuperado, o poder sombrio parecia enfraquecer. O espírito, outrora melancólico, mostrava sinais de esperança. A busca pelo quarto artefato, o fogo, levou-nos à oficina do ferreiro. Ali, em meio a fornos e bigornas enferrujadas, encontramos o último artefato, um pequeno brasão de metal que representava o fogo. Com os 4 artefatos em mãos, voltamos para a praça central, ao bloco de pedra. Maia, seguindo as instruções encontradas nas runas, posicionou os artefatos em um círculo ao redor do monumento. Estamos prontos, Elias, disse Maia, a voz trêmula. Reunimos as últimas forças. A figura translúcida se aproximou, seus olhos fixos em nós, esperando. Eu sabia que este era o momento decisivo. Se errássemos, o poder sombrio seria liberado e Dunmore seria perdida para sempre. Maia começou a entoar as palavras do ritual. A energia começou a vibrar, e o bloco de pedra, antes negro e frio, começou a brilhar com uma luz intensa. A energia escura aprisionada por séculos finalmente se libertou. Mas, em vez de causar destruição, ela foi absorvida pelos artefatos, que emitiram uma luz ofuscante. A praça foi tomada por uma luz branca, e o tempo pareceu parar. Então, lentamente, as figuras translúcidas começaram a se dissolver, ascendendo em direção à superfície. Os espíritos de Dunmore, finalmente libertos, deixaram para trás a cidade submersa. O espírito que nos guiou sorriu, um sorriso cheio de paz, antes de desaparecer. A escuridão voltou a reinar, mas agora era diferente. A cidade submersa ainda estava lá, mas sua maldição havia sido quebrada. Conseguimos! Exclamou Maia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhei ao redor para a cidade silenciosa e escura. Sabia que Dunmore sempre estaria ali, um testemunho da história, um lembrete do poder do mal e da esperança da redenção. Com cautela, liguei os motores do Nautilus. Deixamos Dunmore para trás, deixando para trás seus fantasmas e seus segredos. Subimos lentamente em direção à superfície, em direção ao sol, em direção a um novo dia. A tempestade ainda rugia, mas no fundo do meu coração, eu sentia uma paz que nunca havia sentido antes. A cidade submersa e seus espíritos estavam finalmente em paz. E eu, Elias Thorne, sabia que nunca mais seria o mesmo.